Desde a semana passada, a gente vem falando aqui sobre o projeto, a implementação do projeto Cidade Integrada, e claro que hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Inclusive, hoje as ações desse projeto no Jacarezinho começam aí, seguindo o cronograma do governo do estado. Hoje estão previstas o início ali, está previsto o início das obras de saneamento. E aí, por isso, a gente conversa com o governador Cláudio Castro. Governador, primeiro, obrigada por atender a Band News FM. Seja muito bem-vindo ao jornal Band News de primeira edição. Já quero começar te perguntando sobre essas obras de saneamento que começam hoje. A gente sabe que a maior parte das comunidades não tem saneamento básico. E aí o Cidade Integrada tentando levar, de alguma forma, essas obras de saneamento. Qual a previsão da obra, o investimento que está sendo feito pelo governo? Bom dia e obrigada novamente. Bom dia, Ágata, bom dia, Cristiano, bom dia a todo mundo da Band News FM. Realmente já estou aqui desde as 7h30 da manhã no Jacarezinho, pessoalmente. Vim acompanhar o começo da limpeza do Rio Salgado e Jacaré. Aqui é uma grande obra de limpeza, macro-drenagem e canalização. Uma obra de 147 milhões de reais que vai limpar os dois rios completamente. É uma obra que é de infraestrutura, é de meio ambiente, mas principalmente de saúde pública, Ágata. A gente viu muita gente aqui que já não consegue abrir mais a janela de casa por causa do forte odor, mosquito, vetores de doenças. Então, assim, é uma obra muito importante para a comunidade. Para você ver, quando eu era vereador ainda, eu vim fazer uma vistoria aqui em 17 e a gente só está conseguindo entrar, o poder público só está entrando agora, 5 anos depois. É uma obra importantíssima. Águas do Rio, uma grande parceria conosco, antecipou em mais de 3 anos os investimentos aqui. Estão colocando quase 40 milhões em investimento aqui, investimento pesado em toda a questão de saneamento básico e coleta de água também, fazer a água chegar na casa das pessoas. Realmente esse projeto ele visa trazer essa cidadania que essa comunidade há muitos anos já não vem. Governador, bom dia. No sábado você concedeu uma entrevista coletiva também na sede do governo do estado, trazendo o planejamento, o cronograma do que está previsto no Cidade Integrada, investimento de R$500 bilhão, e chamou a atenção também a divulgação desse valor em meio à negociação com o governo federal para que o Rio de Janeiro entre no novo plano do regime de recuperação fiscal. De alguma forma, eu sei que você trabalha com otimismo e com o secretário estadual de Fazenda tem feito as tratativas para manter o Rio no regime. Mas, de alguma forma, a saída do regime poderia comprometer o que está previsto no Cidade Integrada? Eu creio que não. Eu creio que não, até porque, como você disse, realmente eu trabalho com muito otimismo. No Rio está dentro do regime. Nós temos a convicção dos nossos técnicos, tanto da Fazenda quanto da Procuradoria-Geral do Estado, que o nosso programa é totalmente factível, o nosso plano de recuperação ele é totalmente factível, ele cumpre totalmente a legislação, então não há nenhum motivo para o Rio estar fora do regime de recuperação fiscal, a não ser que não se cumpra a lei, que se tenha interpretações restritivas maiores do que a lei fala. Se a lei for cumprida, o Rio vai estar no regime com a maior tranquilidade. E da onde vem esse dinheiro, governador? Tem parte da verba do leilão da SEDAI, por exemplo? Com certeza tem parte do leilão da SEDAI, todas as obras de infraestrutura, como eu prometi, aquele recurso é para obras de infraestrutura e aqui tem obras de infraestrutura. Mas toda a parte social, ele é do caixa do Estado mesmo. Governador, desde o anúncio do projeto, vocês vêm falando em diálogo, em troca com os moradores, só que o que a gente viu durante o final de semana foi um cenário de protesto. A gente já recebeu denúncias também de moradores falando da invasão de policiais militares às casas, quando não tinha, por exemplo, ninguém, falando de sumiço de dinheiro. Como é que está sendo esse diálogo com os moradores? E aí eu já aproveito para te perguntar, antes da ocupação, vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa com os moradores, com as principais queixas, as principais necessidades? E hoje, como é que está esse diálogo? Olha, na sexta-feira, eu próprio fui dialogar com a comunidade. Dialoguei com a associação, fui até o local,
dialoguei com a Associação de Moradores, dialoguei com a comissão formada por eles próprios. Então, acho que diálogo direto com o governador em loco, eu não me recordo disso em um tempo muito longo. Mas enfim, o processo de retomada, mesmo, o processo policial, não tem diálogo. Não existe diálogo, avisar que a polícia vai entrar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Esse tipo de diálogo a gente não vai fazer nunca. A polícia tem a sua questão tática, ela cumpriu 100% da DPF, avisou o Ministério Público, avisou a Justiça, pediu os mandados de prisão e de busca que tinham que ser pedidos. Então, os órgãos de controle estavam completamente avisados, cumprindo tudo que a polícia tem que cumprir. Agora, nesse processo de entrada do Estado, entrada dos serviços públicos, entrada de projeto social, aí sim, aí é hora do diálogo, aí é hora da gente ouvir a comunidade. Foi o que eu falei no sábado. O Estado tem uma proposta, que foi o que eu apresentei. Agora, essa proposta ela é validada, ela é ajustada no diálogo com a comunidade. Ela pode não querer isso, querer mais aquilo, e a gente vai através do diálogo, que a primeira reunião já deve ser terça ou quarta-feira dessa semana ainda, com a nossa comissão. É uma comissão paritária, ou seja, mesmo número de pessoas do governo com pessoas da comunidade para definir o futuro do programa na questão social. Sobre esse centro da Polícia Militar que foi montado, essa ouvidoria que foi montado dentro do Jacarezinho, você pretende fazer isso na Muzema também? Também. Esse é um processo que a comunidade tem que poder reclamar. É um processo de democracia. Até você falou do protesto. Eu acho o protesto super democrático. O que a gente tem que entender é até que ponto é insatisfação por alguma ação equivocada, que se ela acontecer, ela será combatida por nós, ou se é quem perdeu o poder financeiro incentivando as pessoas a fazerem protestos. Então a gente tem que saber dividir os protestos, e eu hoje falei aqui com o pessoal da Associação de Moradores, não seja uma massa de manobra de traficante e de bandido. Se a polícia errar por acaso, algum agente do Estado errar, ele será punido. Mas a gente não pode deixar que as pessoas sejam manipuladas por tráfico e por milícia. Governador, no sábado, durante a entrevista coletiva, o senhor já falava sobre as críticas recebidas por parte de especialistas que chamavam esse projeto Cidade Integrada de nova UPP. A própria imprensa também não pôde deixar de fazer essa associação a um programa que, pelo menos na divulgação inicial, se assemelha muito ao de 2008, com ocupação das forças de segurança em territórios controlados pelo crime organizado e a oferta de ações sociais. Mas o senhor também insiste em dizer que não tem nada a ver com a UPP, que a segurança pública ela não é o pilar principal realmente vem das ações sociais, e até teceu uma crítica a esses especialistas. Disse que agora todo mundo aparece para criticar, mas antes ninguém apareceu para ajudar. Queria que o senhor comentasse também um pouco sobre essa situação. Chegou a chamar especialistas, a consultá-los para poder antes debater o que poderia ser feito de diferente? E por que o senhor também bate nessa tecla de que não tem nada a ver com a UPP? Porque, sendo bem sincero, pelo menos na minha opinião, o projeto Cidade Integrada parece muito semelhante ao que é a UPP, a ocupação do terreno e a oferta de ações sociais. A gente fica até um pouco receoso. Será que não vai ter o mesmo desfecho? O que vai ser diferente dessa vez? Olha, eu respeito demais a sua opinião, mas eu sou discordo frontalmente dela. Você tem a questão que na UPP você teve uma questão da polícia estar ocupando o local. Hoje a gente está ocupando com a questão social. A UPP social ela veio um tempo depois para corrigir um erro. Aqui o social ele entrou praticamente junto, porque entrar 3, 4, 5 dias depois entra junto. Então o social entra de uma vez só. Você tem uma questão de investigação que já está acontecendo antes da invasão, que na UPP não tinha. Você tem uma questão de bloquear a oferta de serviços públicos e concessionados, que também na UPP demorou muito a ter. Aqui já está sendo previamente. Você tem uma questão de investigação
principalmente de lavagem de dinheiro muito séria que já está acontecendo. Então, assim, se for olhar se for olhar só entrada de polícia, cada vez que a polícia entrar, vão dizer que é a mesma coisa. Então, você tem que olhar a metodologia do programa. A metodologia do programa, ela é 100% diferente. Que não teve tanque, não teve nada disso, foram as próprias forças estaduais dialogando, que entraram no dia cumprindo mandado de prisão e mandado de busca e apreensão. Então, é uma realidade totalmente diferente, com o Ministério Público junto, com a Justiça junto. É um programa realmente que ele tem um dia, principalmente policial, e logo em seguida a questão dos serviços já está entrando, a questão com o diálogo com a comunidade. Sobre os especialistas, a gente tem que entender alguma coisa. Todo mundo adora dar pitaco, mas os maiores especialistas, quem estuda isso todo dia, quem faz curso disso, quem vai para o exterior estudar isso, são as próprias polícias. Nós temos aqui nas polícias, dentro delas, delegados, coronéis, tenentes-coronéis, muito mais especializados que muita dessa turma que fica atrás só de cadeira de ar-condicionado de escritório falando bobagem. Então é o seguinte, se tem gente que tem especialista, se tem gente que sabe o que fazer, são as nossas forças de segurança, e eu confio demais nos nossos especialistas, porque eles unem a questão de técnica, porque eles também, as mesmas faculdades eles fizeram, os mesmos cursos no exterior, mas eles também teve a questão do conhecimento prático da curva de aprendizagem. Então eu confio demais nos nossos técnicos, é o que a gente menos precisa hoje, por mais que eu aceite a crítica, acho que a crítica é democrática, a crítica vem fazer para a gente crescer, a crítica boa, não a crítica de quem simplesmente quer aparecer para vender serviço para estatístico. E o que o senhor tem a dizer ao cidadão que está nos escutando agora e, com razão, se questiona a real intenção de lançar um programa como esse às vésperas de uma eleição? Claro que o ano está só começando, mas a gente teve muitos ouvintes, por exemplo, interagindo nos últimos dias, levantando essa bola, governador. E o senhor já declaradamente disse que tem a intenção de concorrer à reeleição para governador. Esse temor eu acho até natural também. Como que você encara essa visão também de parte das pessoas e que garantia que a gente pode dar de que não vai acabar, como já vimos aí em outras trocas de governo, caso o senhor não seja reeleito, como mais um elefante branco aqui no estado do Rio de Janeiro. O Cidade Integrada, ele é planejado para também, chegando ali na hora da troca de bastão, a partir de 2023, todos esses serviços que estão sendo prometidos, essas ações sociais, consolidados a ponto de haver ali uma manutenção, ou corre o risco de, a partir do ano que vem, tudo que está sendo plantado agora ir por água abaixo? Vamos lá. Se por acaso entrar outro governador, eu não tenho como dizer por ele. Aí, durante a campanha eleitoral, vão ter que perguntar para a pessoa o que ele quer fazer. Eu não tenho como falar por um terceiro. Sobre a questão de ser eleitoreiro, basta a gente fazer uma análise simples. Todos vocês, analistas, dizem que eu só passei a ter chance depois da SEDAI, que aconteceu dia 30 de abril. Se eu já estava falando desse programa desde o começo de abril, ou seja, eu comecei a falar que ia fazer um programa antes da SEDAI, antes de impeachment, antes de qualquer coisa. E sempre disse que até ali não havia de se falar em eleição. Eu prometi lançar um programa. Então eu prometi antes de saber o que ia acontecer. Assim, sinceramente, eu entendo a crítica. A gente entende, inclusive, que grande parte desses críticos é a turma que gosta de quem, sim, já está lançado pré-candidato, que eu sou o único que não fiz lançamento nenhum, outros já fizeram. A gente entende que isso faz parte da época da política, mas eu recebo essa crítica com a maior naturalidade. Eu já venho falando disso muito antes de SEDAI, muito antes de impeachment, que teria um programa novo, que estava sendo estudado, que estava sendo trabalhado, e eis o programa aí, a Cidade Integrada está na rua, já está trazendo benefícios para a comunidade hoje, 2 dias depois de estar sendo lançado,
É um programa que ninguém consegue botar um programa de pé desse em 2, 3 meses, um programa complexo desse, com tudo entrando no dia seguinte. Então eu vejo com muita naturalidade e, assim, rechaço completamente essa ideia de programa eleitoreiro, porque ele vinha falando numa época que nem se falava nada. Se eu não faço nada, iam dizer que eu não fiz. Se eu faço, vão dizer que é eleitoreiro. Eu prefiro ser criticado por estar fazendo do que por não estar fazendo. Governador, o senhor falou agora há pouco da diferença entre o projeto Cidade Integrada e o projeto PP. Na prática, os ouvintes escreveram para a gente para falar que, por exemplo, no dia da ocupação do Jacarezinho, vários criminosos migraram para outras comunidades. E aí o senhor até falou sobre isso na coletiva de imprensa. E aí lembra muito o cenário que a gente viu, por exemplo, na época da UPP, os bandidos saindo do Alemão, indo para outras comunidades. No Cidade Integrada, como é que o governo pretende evitar isso? E aí já te pergunto em relação à expansão do projeto, né? Porque eu acho que o principal modo de evitar é você colocar o projeto em outras comunidades também. Olha, Agatha, eu não vou cometer os mesmos erros do passado. Um dos grandes erros foi essa expansão desordenada sem o programa estar realmente funcionando. Então, o programa ele é claro. O programa são nessas duas comunidades, uma comunidade de tráfico, uma comunidade de milícia. Foi extremamente pensado, analisado, discutido internamente. O programa não tem, exatamente, uma das grandes provas que não tem caráter eleitoreiro, que eu não quero espalhar pelo estado todo. Nós estamos realmente fazendo 2 pilotos com toda a curva de aprendizagem, para entender como é que funciona, aprender com os erros. Em seguida, aí sim, depois de estar 100% implantado, 100% correto, vamos começar a avaliar quais são as novas comunidades que vão receber o programa. A gente entende que não há mais hoje espaço físico para essas pessoas se instalarem. Então, o que aconteceu na UPP foi um avanço da criminalidade para outras localidades. Esse avanço ele já foi feito. E a investigação da Polícia Civil, junto com o monitoramento do Instituto de Segurança Pública, vão dizer se por acaso outras manchas criminais aumentaram. Se tiverem aumentado, nós combateremos com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, como que temos feito, e tem feito com que os nossos índices de segurança pública sejam os melhores, talvez, dos últimos 10 anos. Governador, eu já emendo na pergunta da nossa ouvinte Márcia. O senhor falou que vai esperar o projeto consolidar para aí se expandir, mas ela pergunta quando que a Baixada vai ser integrada. Ela fala, cidades como Japeri estão tomadas pela bandidagem. Olha, repito, esse programa, pode ser que existam outros programas, como você tem o Segurança Presente, como você tem o Bairro Seguro, você tem outros programas de policiamento. Nós estamos chamando policiais e mais policiais, turmas e mais turmas. Tem toda a questão de redesenho da questão dos batalhões, das delegacias. O Estado inteiro será beneficiado. Mas essa questão da retomada territorial, nesse momento, está muito claro. É no Jacarezinho e na Muzema. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui também da nossa live. Ele não deu o nome, mas é um internauta que está nos acompanhando. E ele pergunta, governador, você já falou hoje sobre o projeto que está começando no Jacarezinho, da despoluição dos rios, mas efetivamente que ações sociais, para a gente reforçar até, já estão à disposição dos moradores das favelas ocupadas até agora? E ele pergunta também o que foi instalado até esse momento, ou que está previsto no projeto, que o senhor destacaria que não foi feito antes, que pode ser considerado talvez até revolucionário da sua gestão. Vocês estavam falando da questão de legado para o próximo, tudo. A grande questão revolucionária é entrar com esses projetos na comunidade. Que não entrava. Se quer coleta de lixo, a comunidade tinha, que não podia. A coleta só podia ser fora. Então, a grande questão revolucionária é o poder público entrando nas comunidades. E essa questão dos projetos sociais, será dialogado essa semana com a comissão. O Estado já fez proposta, já está lá colocado a proposta para juventude, para idoso, para mães, chefes de família, tem FAETEC,
tem reabertura do CCDC, reabertura da Casa do Trabalhador, conserto da escola, construção do batalhão, construção de Vila Olímpica. Mas se você olhar, Cristiano, todos esses projetos já são projetos internalizados pelas secretarias. Não há uma grande novidade, exatamente porque a ideia é não ter. Serem projetos, por exemplo, Vila Olímpica. A prefeitura já cuida de Vila Olímpica no dia a dia. Projeto de esporte. A Secretaria Estadual de Esporte já cuida disso no dia a dia. Então, ainda que se troque o governo, quanto mais ações que já façam parte do dia a dia das secretarias que nós colocarmos, mais elas serão perenes e não serão políticas de Estado e não de governo. Governador, para finalizar da minha parte, pelo menos, a respeito do projeto Cidade Integrada e a relação governo do Estado e prefeitura. O senhor mesmo comentou agora que parte desse serviço já é cuidada pela prefeitura. Houve até a polêmica, né, no dia da realização das operações de ocupação sobre o prefeito ter sido avisado ou não, haver diálogo e entrosamento entre prefeitura e Estado. A prefeitura já apresentou alguma outra ação? O senhor destacou que está desde cedo aí no Jacarezinho. A prefeitura já se faz presente com as ações sociais, apesar de o senhor já ter deixado claro aqui na entrevista que ainda vai dialogar com moradores. Houve uma aproximação do município para também chegar com esses serviços ou isso está previsto para os próximos dias? Olha, eu já estou falando com o prefeito Teodardo Paz desde cedo hoje. Aquela questão, não há chateação, não há briga. Um servidor nosso cometeu um erro, deu uma informação que não tinha acontecido, que tinham tido reuniões, o prefeito disse que não tinha tido. Eu liguei para ele na mesma hora, pedi desculpa, ele tinha razão, não tinha tido mesmo, até porque naquele momento a questão era da entrada da polícia, então não tinha que avisar a prefeitura de nada mesmo. Na sexta-feira fizemos uma longa reunião, estamos conversando o fim de semana inteiro. Hoje as equipes da prefeitura já estão junto conosco desde cedo aqui. Eu já estava com a equipe da prefeitura junto lá no Rio e esse trabalho será em conjunto. A equipe da conservação da prefeitura já está vindo aqui para o espaço. Enfim, eu e o prefeito Eduardo Paz, a gente não tem problema algum, muito pelo contrário. A gente fala, como ele mesmo diz, 500 vezes por dia e o trabalho já está sendo integrado e com certeza a ajuda da Prefeitura do Rio é fundamental para o sucesso do programa. Governador, obrigada novamente por atender a Band News FM. Qualquer novidade sobre o projeto, microfones abertos, a Band News FM, você sabe, está à disposição. Um excelente dia de trabalho, uma excelente semana. Obrigado, Agatha, obrigado, Cristiano, obrigado a todos. Um forte abraço e confiem, porque o Cidade Integrada vai dar certo e vai ser uma revolução para o nosso estado. Obrigado, governador. Até uma próxima. Um abraço. A gente espera que sim, apesar da minha parte ainda não estar tão otimista, Agatha. Claro, a gente agradece ao governador por atender a Band News FM, responder aos nossos questionamentos, mas compartilho da opinião dos ouvintes, internautas que, por exemplo, marcam presença aqui na nossa live, no WhatsApp, de que até o momento, pelo menos, concreto, a gente não tem nada, só promessas. Claro que temos que dar tempo ao tempo, mas ainda mantenho a minha posição de que não há muita diferença do que o governo Cabral vislumbrava com as UPPs e não deu certo. Enfim, a prefeitura tem que chegar junto para poder trazer essas ações e me preocupa tantas promessas em um ano eleitoral, num momento de retomada que a gente vive ainda de pandemia, crise financeira. Tudo bem, a gente tem já alguns setores mostrando aí a recuperação, mas há a conversa para manter o Rio no regime de recuperação fiscal, não está nada garantido, é um novo plano de recuperação fiscal, é um investimento alto, a gente está falando de R$500 bilhão, então, assim, fico preocupado, Agatha Meirelles, com as diversas promessas que estão sendo colocadas na mesa até agora. E é o que a preocupação também que os moradores dessas favelas que estão ocupadas vêm trazendo também. E eu vejo isso principalmente nas participações que chegam pelo WhatsApp e também nas conversas que eu tenho
com essas pessoas, nas posições que elas trazem, por exemplo, nas redes sociais, onde são feitas hoje a maior parte das denúncias, até porque há um certo temor, né, por parte do morador de comunidade de levar, por exemplo, a uma ouvidoria da Polícia Militar uma denúncia de excesso ali, de abuso policial dentro da favela do Jacarezinho, né? Ele vai confiar na ouvidoria de uma corporação de onde estão vindo esses supostos abusos, né? De onde vêm os militares que estão cometendo esses supostos abusos? Acho que não. Então, a gente vai até seguir vigilante nessa parte também para que a Defensoria e o Ministério Público acompanhem de perto, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras organizações não governamentais, essas denúncias que estão chegando. Mas os moradores dizem e questionam, e vejo um fundamento nisso, a real necessidade de fazer uma ocupação para levar ações sociais. Claro que ninguém quer dominar numa área dominada pelo crime organizado, envolvendo aí tráfico de drogas, exploração ilegal dos serviços, mas precisa fazer uma ocupação, e aí vem o outro questionamento. Até que ponto você vai sustentar a sua ocupação? Você tem dinheiro suficiente para isso? Você tem policiais suficientes para isso? Ou você vai fazer a sua ocupação e depois você vai sair daquela comunidade? Porque ela vai sentir os efeitos também, né? Se você ficar lá por um tempo, você reformular o policiamento da forma como é feito ali, e o governador fala em, por exemplo, construir um novo batalhão, aproveitando até efetivo de UPP Jacarezinho e Manguinhos, com mais ou menos 400 homens, essa comunidade não vai sentir os efeitos se o Jacarezinho permanece ocupado por X meses e depois o efetivo vai caindo, porque o tráfico ele vai reagir, a quadrilha que tiver ali, enfim, os criminosos que dominarem ali no momento, vão reagir de acordo com a estratégia adotada pela polícia. Então, acho que faz todo sentido o morador ser bastante temerário quanto às promessas que estão sendo feitas e as semelhanças que são apontadas desse programa com as UPPs. Até porque, Agatha, por mais que o governador diga que aos especialistas das corporações, e não descredibilizando, que deixaram o Rio de Janeiro, por exemplo, para estudar em outros países e que entendem do assunto, quando a gente fala para o nosso ouvinte que especialistas criticam o que foi anunciado e não vem muita diferença do que era lá atrás prometido pelo governo Cabral nas UPPs, a gente está falando do Daniel Irata, da UF, que é sim especialista no assunto segurança pública, ciências sociais. A gente está falando do Inácio Cano, que também da área acadêmica é um especialista. A gente está falando do Storani, que foi instrutor de tiros do BOPE e que fala que não dá para, sem ações sociais, você ter sucesso. E, enfim, por enquanto a gente está só na base das promessas. Efetivamente, nenhuma ação social entrou até o momento. Tanto que a primeira medida anunciada, ela é de infraestrutura. Então, quando trazemos especialistas, são sim pessoas altamente capacitadas. Agora, lógico que também há pessoas altamente capacitadas no governo do estado e a gente traz os dois lados.